Eu me sinto uma louca de estar fazendo esse episódio aqui, que a gente tá falando de empreendedorismo. Então eu tive carreira empreendedora, executiva, desde grandes empresas multinacionais como Microsoft. Fui um buscador. Esse autoconhecimento refletiu no ambiente de trabalho. As pessoas acabam tendo burnout não porque trabalham 10, 12, 8 horas por dia. É porque elas são o que elas não querem ser. Quem entra nessa jornada só tem resultados positivos. Isso não quer dizer que você não vai ter preço para pagar. Oi pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast do Gente que Empreende. Esse é o 20º e último episódio dessa temporada. Eu vou fazer uma pausa. No próximo semestre a gente volta com mais episódios aqui. E tem uma coisa desse espaço que é uma reflexão minha sobre o que faz com que empreendedores tenham sucesso ou não, por que eles resolvem começar um negócio, por que dá certo no fim das contas, né? E uma coisa que eu ouvi muito aqui durante esses 20 episódios foi a questão do autoconhecimento, de se conectar com um propósito, de entender o que veio fazer no mundo, né? Não poderia ser diferente, a gente vai fechar essa temporada fazendo muito essa reflexão. Meu convidado de hoje é Pedro Mello, que tem um trabalho de autoconhecimento com lideranças, né, Pedro? No sentido de transformar os negócios. Transformar as pessoas, e pessoas transformadas transformam negócios, né? Essa reflexão é muito boa, né? Empresas não inovam, não se transformam sozinhas, né? Empresas não se transformam, só lideranças transformadas transformam empresas, né? Então, tem uma frase que eu adoro, que eu escutei de um pessoal, estava num grupo uma vez, uma empresa, e aí eles colocaram assim no chat, né? Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, né? E eu acho que é bem isso, é o estado interno que transborda para fora, cria essa realidade, né? Então, se a gente está num ambiente mais tóxico, mais, né, disfuncional, é porque isso daí está dentro da gente e está todo mundo conectado com isso, né? E aí, se você começa a curar isso aqui, né, teu coração, tuas feridas, teus traumas, tudo que está à sua volta também floresce, né? Então, é simples assim, né? Então, aqui a gente vai entender como fazer essa jornada interior, esse momento de autoconhecimento é importante também para os negócios. A gente falou isso aqui em outros episódios, mas empresas, elas não são ecossistemas isolados do mundo, né? Elas fazem parte da sociedade, fazem parte das nossas vidas o tempo todo. Então, como que a gente vai estar inserido nesse mundo? Qual a energia que a gente vai estar gerando? Qual o benefício que a gente vai estar gerando para a comunidade, para o nosso futuro e tudo mais? Antes da gente começar definitivamente esse papo, curta o vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Tudo isso é muito importante. E vamos conversar, né, Pedro? Primeiro que eu quero saber, eu quero que você conte a sua história. Para entender como você chegou até aqui. Quantas horas tem esse podcast? É uma história, longa, né? Tenho 56 anos. Qual que é a sua formação? Eu comecei com economia, aí eu entrei numa das grandes empresas de auditoria na época, né? Tinha 18 anos, daí acabei mudando para ciências contábeis, contabilidade, e não, acabei abandonando, porque eu fui para trabalhar na Microsoft, depois fui para os Estados Unidos, e aí nunca mais parei. Então, no 4º ano eu abandonei a faculdade e nunca mais voltei. Então, essa é a minha trajetória. E dos 30 anos em diante, né, eu passo a mergulhar no autoconhecimento como hobby, sabe? Como minha área de busca, né? E eu acho que fui um buscador para entender eu mesmo, né? Então, hoje eu olho assim para trás, eu vejo que a única coisa que eu buscava era um espelho, alguém que dissesse quem eu sou, porque eu não tive esse espelhamento na infância, nem na... Então, eu buscava, era um buscador. E aí, acho que a parte mais importante começa 11 anos atrás. Então, eu tive carreira empreendedora, executiva, desde grandes empresas multinacionais como Microsoft. Você trabalhou em grandes empresas, abriu seus próprios negócios? Também empreendi, fundo de investimento, capital de risco, fiz uma série de coisas. Mas o autoconhecimento que está
eu diria que é o que está mais presente nesses 26 anos, né, de autoconhecimento. E aí eu tive minha filha aos 45 anos. Eu acho que esse foi o grande ponto de virada, né? Então, que é quando eu começo a ter um melhor espelhamento, daquele espelhamento que eu nunca tive. E foi pelo olhar dela, né? Então, o olhar de uma criança tem muita pureza, né? Tem muito amor, tá conectado diretamente na fonte, né? E o olhar dela para mim é como se ela visse a minha alma, sabe? O melhor de mim. Na sua maior pureza, né? O amor incondicional que ela tinha por mim. E esse olhar fez eu me tornar a minha melhor versão. Com ela, inicialmente, né? E aí, quanto melhor eu era com ela, mais ela refletia o melhor para mim. E isso foi um ciclo muito virtuoso, né? Que a gente se desenvolveu e foi construindo. Então, eu diria que aí começa a grande trajetória dos últimos 11 anos, que é eu sair daqui, da mente, que eu acreditava que tudo que eu era o que eu pensava, que eu acreditava, e percorrer esse enorme caminho entre a mente e o coração, que é o mundo das emoções, né? Então, esses últimos 11 anos foi voltar de volta para casa. Parece que eu rodei o mundo inteiro, procurei por tudo quanto é lado e estava aqui, sabe? E quem começou a mostrar isso foi a Bela, né? Com o nascimento dela. E foi uma jornada bem intensa, porque eu dava todas as madeiras da madrugada, da noite inteira. No primeiro ano, eu dormi no quarto dela, então, porque eu cuidava dela todas as noites. Trocava todas as fraldas, final de semana. E também ela mora comigo, né? Tinha separado. E ela mora comigo integralmente 7 dias por semana, né? Então, a vida de um pai com uma menina é uma experiência que eu tive a sorte de ter. E talvez boa parte do meu despertar é justamente por isso, por estar presente e poder observar tudo isso. Então, teve a Bela aos 45 e um ano depois teve um burnout. Então, esse estado que a gente está vendo agora, geral, né, das pessoas com ansiedade, com depressão, né, burnout, foi algo que eu vivi 10 anos atrás. E que foi, assim, o divisor de águas para mim, sabe? Então, teve a Bela, que foi um divisor de águas. Sabe quando você tem bifurcação? Então, tipo, tá aqui. Ou eu me tornava um pai ausente, como a maior parte dos homens foram condicionados numa estrutura, né? E não é uma escolha só deles, tá? É uma estrutura. Entre marido e esposa, homem e mulher, tem uma estrutura aqui, onde as duas partes trabalham juntas para que essa escolha sempre seja do homem ser ausente. E eu resolvi pegar o outro caminho. Aí vem a depressão e aí abre outra estrutura, outra possibilidade, né? Porque a dor é insuportável. Então, ou eu me matava e acabava com a dor, porque eu tinha inúmeras formas de acabar com a dor, ou eu construía um mundo novo para mim. Né? E como eu cuidava da Bela, não tinha muita opção aqui. Foi assim, putz, eu preciso voltar para casa, né? Até porque meu paraíso estava lá. Então, eu resolvi construir um mundo novo para mim. E aí, essa é a jornada desses últimos 10 anos, assim, e muito como que a gente sai dessa estrutura de competição, que a gente está totalmente aprisionado. E talvez o meu olhar é o tempo todo para quais são as estruturas que fazem a gente entrar, como se fossem roteiros, sabe? Então, a gente entra em roteiros, e quando a gente vê, a gente está só repetindo aquelas narrativas. Então, tem uma estrutura de competição que aprisiona a gente no modelo de autodestruição. A gente está à beira desse colapso, se autodestruindo por essa energia masculina autodestrutiva tão presente que está aqui. Então, como é que eu saía dessa estrutura de competição e fazia a transição para cooperação, que exige uma estrutura interna, uma estrutura emocional já diferente, recursos, tecnologias sociais mesmo, sabe? De como que eu trabalho, como que eu faço as coisas, e depois como é que eu vou para uma estrutura de colaboração, né? Então, essa foi a minha jornada nesses últimos 10 anos aí, e aí passando inúmeros projetos de turnaround, de transformação em pequenas, médias, grandes empresas, que foram dando
a experiência, sabe? De estar nas trincheiras lá, e no ambiente da guerra mesmo, assim. Foi quando descobrindo tudo você isso. começou a oferecer esse trabalho. É uma mentoria, um treinamento para empresas, para liderança. Quando veio a depressão, assim, e eu falei assim, eu preciso construir um mundo novo para mim. Porque eu sabia Quando que veio a esse depressão, mundo... você estava com a sua empresa? Eu tinha uma empresa de educação corporativa na época. E eu tinha consciência de que tudo aquilo que eu tinha... Eu não vou falar vivido, porque eu tinha só sobrevivido. Esse estado de sobrevivência tinha me levado a esse adoecimento. Só que eu não sabia dizer de onde vinha, né? Então, não tinha clareza do mundo interior. Então, logo depois disso, a gente começou a fazer workshops e a gente começou a colocar o autoconhecimento no início do workshop. Então, eu estava nessa empresa que, depois de um ano, a gente acabou se separando e aí a gente foi seguir caminhos... Eles continuaram com a educação corporativa, com toda a produção de vídeo, tudo, e eu fui seguir essa jornada de olhar para dentro. Né? E como que a gente faz com que as pessoas possam se relacionar de uma maneira diferente. Então, esse foi o início da jornada, que foi meio que pegar as empresas, essas lideranças e equipes, e nesse primeiro quadrante de competição, como é que eu saio de um lugar mais disfuncional e levo para um lugar mais funcional. Então, só de fazer esse movimento, que tem 50 tons de cinza aqui, só de sair do tom mais claro ou mais escuro aqui, ir para um tom mais, né, diferente aqui no final do quadrante, só isso aqui já trazia melhorias de indicadores para todo mundo, todos os tipos de indicador, desde os financeiros, econômicos, até bem-estar, né, engajamento. E tudo isso está ficando agora bem presente, sabe? Tem muita gente trabalhando os times, a colaboração, a cooperação, trazendo novas tecnologias, né? Tipo design thinking, coisas desse tipo. Né? Mas você começou a falar disso há uma década atrás. Eu comecei a falar disso 10 anos atrás. Como que as empresas recebiam isso? Era tudo muito novo. Era assim... Tinha resistência. As pessoas... Eu tinha muitos clientes na época, né? Que eram redes de varejo, redes de franquia. E eram clientes pessoas que confiavam em mim. E que se abriram para a gente testar. Porque era bem assim... Era um lugar de experimentação, né? E foi muito rico, assim. Eu devo ter feito uns 300 workshops, sabe? Nesses primeiros 5, 6 anos. E a cada workshop vinha mais insights e mais tecnologias. Então, foi assim, foi florescendo. E ao mesmo tempo que eu ia aprendendo com as pessoas, eu ia crescendo por dentro, né? Ia criando uma musculatura emocional para que eu pudesse ir sempre por um passo adiante, né? Porque até então tinha um Pedro com uma autoestima super baixa e com um ego super alto, né, estruturado lá para dar show, para saber de tudo, para, né, ser bem visto. E entre a minha estrutura de ego e a minha autoestima, isso aqui gerava um conflito tremendo, né? Essa distância entre quem eu sou, né, que são as minhas crianças que estavam aqui machucadas, e quem eu me mostrava para o mundo, isso aqui é um gap gigantesco. E onde todo esse gap aqui vira conflito interno, conflito externo, conflito em tudo quanto é lugar, né? Então, quanto mais eu fui trabalhando e ganhando musculatura, eu fui podendo curar aqui e curar aqui, né? Curar minhas crianças, as minhas memórias, minhas feridas emocionais e, ao mesmo tempo, olhar para minhas estruturas de ego, as partes do meu ego e ir entendendo cada uma delas, integrando elas e mudando os papéis, né? E isso que foi o trabalho desses anos todos, sabe? Chegar, encostar esses dois aqui. E quando chega num lugar onde que essas duas partes internas, né? Um self como essência, alma, espírito, dê o nome que você achar melhor, consciência, e a estrutura do ego começam a se encontrar. E é aqui que a paz chega, né? Então, é aí que eu deixo de ser um buscador. Então, daí eu já tinha me encontrado, né? Então, acho que eu estava procurando eu mesmo, né? Então, os primeiros anos foi isso, foi trabalhar para... Eu adorava, né? Porque eu falava assim, putz, eu sou pago, né, para ajudar as pessoas, elas colaboram, criam coisas incríveis, mas eu ganho, né, internamente. Tipo, eu sou pago para me curar, né? É quase a sua terapia ali, é minha né? terapia. Foi total. Imagina, assim,
Teve momentos que eu tinha, sei lá, 10 grupos, 8 grupos, né, de pessoas por semana. Então, imagina tocar 2, 3, 4, às vezes 8 horas, né, de dinâmicas de pessoas. É muita experiência com pessoas, né? Então, aquilo tudo que estava nos outros, estava dentro de mim. Eu podia, né, ir acolhendo e observando e vindo cada vez mais espelhamento para mim, né? Então, foi uma baita jornada, né? Tinha a Bela em casa E a terapia no trabalho. E a terapia no trabalho. Aliás, você vai ver no livro uma das coisas que é bem claro para mim. O melhor ambiente de cura, de terapia, é o trabalho. Mas, assim, de longe, disparado, de longe, assim. É o lugar mais rápido, mais profundo e mais amplo que a gente pode curar todas as nossas questões. Interessante isso. Mas você falou do seu livro, você tem diversos livros, né? E esse que você está falando é o Pandora, perfeito para lideranças, uma experiência libertadora de autoconhecimento. Então, aqui você fala da jornada, então, de líderes, de pessoas e como esse autoconhecimento refletiu no ambiente de trabalho. Esse livro é fruto de um experimento. Então, 3 anos e meio atrás, eu estava numa sociedade com mais 2 pessoas, Mauro e Giovana. E a Giovana fala, por que você não faz um projeto pessoal teu? Né? Para dar vazão para aquilo que tinha muita coisa, né? Que estava em ebulição aqui dentro. E aí começa esse projeto de Pandora para testar 3 atributos organizacionais que estão nas empresas, pequenas, médias, grandes, o que for. Que era criar uma organização não proprietária, autogerida e despersonificada. E tudo isso para colocar o autoconhecimento dentro das empresas. Então, foi aí que eu começo esse experimento que deu origem ao livro, né? Então, testando esses atributos organizacionais e testando formas diferentes de levar o autoconhecimento para dentro da organização. Porque até então, até os dias de hoje, a gente olha autoconhecimento como terapia. Fora da empresa, ou seja, a pessoa vai buscar um trabalho terapêutico por si mesma, né? E o que eu posso te falar é a maior parte das lideranças, sejam elas altas ou médias, muitas vezes não tem nem o dinheiro para pagar a terapia, né? Porque alocam dinheiro para tantas outras coisas e não tem a prioridade né, de priorizar elas mesmas. Não coloca isso como propósito, né? E essa é uma reflexão muito interessante, porque, em geral, a gente fala justamente, né, de terapia ou de autoconhecimento, sempre muito voltado para as relações pessoais, né? Então, minha família... O que você tem dentro da empresa? Da empresa! Como que a gente não considera isso, né, Pedro? Olha, 10 anos atrás eu falava, né? Uma das coisas que a gente trazia e que parecia uma coisa inovadora era... Cara, não existe PF-PJ, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Hoje todo mundo fala isso, né? É um sistema nervoso único. Né? A gente tem só um sistema nervoso e ele anda com 2 pernas até a empresa, depois ele sai, vai para casa, depois ele vai para as coisas dos amigos. E é um sistema nervoso único. Então, essa separação é mais uma fragmentação dentro da gente, que causa mais sofrimento. Porque a gente passa a viver papéis e se distancia de quem a gente verdadeiramente é. E a única coisa que pode te aproximar de quem você é, e quanto mais próximo você estiver de você, né, de quem você é, mais em paz você vai estar, melhor vai ser a sua saúde mental, emocional, física, e aí a vida se transforma. Então a questão toda é como é que a gente faz para isso se aproximar dentro das empresas. E isso foi o experimento, né? Então, durante 3 anos a gente rodou imersões de autoconhecimento para lideranças, imersões de terapêuticas, grupos terapêuticos. Foi, assim, um monte de experiência, online, presencial, foi... E como você falou, com resultados positivos para a empresa no final das contas. Sempre financeiro, bem-estar. Isso, Juliana, assim, eu posso te garantir com mínimo de 100%. Quem entra nessa jornada só tem resultados positivos. Isso não quer dizer que você não vai ter preço para pagar. Quais são os preços que você Os tem preços que são aquilo que você viveu até então e que não era coerente com o teu mundo interior de verdade. Então, por exemplo, a gente estava falando de franquias. Se você criou, expandiu, vendendo uma ilusão,
essa conta vai chegar. Mas essa é uma conta que vai chegar de um jeito ou de outro. Então, seja você num processo de autoconhecimento ou não, essa conta vai chegar. Você enganou lá 100 pessoas, 200 pessoas, e isso não é algo ruim, tá? As pessoas que estão sendo enganadas também estão conectadas com essa dinâmica, com essa estrutura. Elas também estão comprando a ilusão ali que você está vendendo. Elas fazem parte disso. Então, só para a gente deixar claro, porque não tem um bonzinho e um malzinho, sabe? Sim. Eles são perfeitos um para o outro, né? Sempre que tem um abusador, tem um abusado. Sempre que tem um mentiroso, né? um caluniador, tem um caluniado. E essa é uma estrutura que se autoalimenta e se auto-perpetua. Né? É uma narrativa em looping. Então, tá tudo certo. Quando você começa a tomar consciência de que você fazia isso, porque era inconsciente, e eu posso garantir que a maior parte desses empreendedores, desses executivos, fazem tudo inconscientemente, estão desconectados do quão tão inconscientes. Então, quando eles começam a sair desse estado inconsciente, da sua própria inconsciência, e começam a se tornar observadores do seu piloto automático, e perceber que aquilo foi aprendido como um padrão social, um padrão aceito socialmente, um padrão que já vem há séculos, décadas, já veio de pai, de mãe, de avós, bisavós, de sociedade. Nesse momento, eles podem começar a fazer diferente e tomar decisões conscientes. E quando eles fazem isso, entram num padrão consciente da sua inconsciência e vão para um padrão consciente da sua consciência, tudo aquilo que foi feito aqui começa a desmoronar. Isso é o preço a pagar. Então, por exemplo, se eu vendi um monte de mentira, em algum momento aquelas mentiras vão vir à tona. Então, se o modelo de negócios não se pagava, sabe? Se não tinha rentabilidade real naquele negócio, de um jeito ou de outro as empresas vão, essas franquias vão embora, ou o negócio, o que for, né? Que foi o que aconteceu com o Alexandre, que está nesse livro aí. Então, vale lembrar que tem 9 personagens com as suas histórias e nomes reais. O Alexandre é um que tinha uma empresa de franquia. Na época, acho que ele tinha umas 30 franquias. Mas ele estava num modelo que a maior parte das redes está de vender franquia. Vender, né? E que não necessariamente entrega o sucesso, né? E aí fica uma taxa de mortalidade muito alta. A gente repassando franquia o tempo todo, né? Isso é muito comum no mundo de Com franchise. as grandes, inclusive, né? Com as grandes. Isso grandes assim, marcas e ganhadoras de passei prêmios. 7 anos na comissão de ética da Associação Brasileira de Franchising. Eu conheço bem esse mercado. Então, assim, isso não exclui pequenos, médios, grandes. Isso é um estado de inconsciência. Então, aqui não é um lugar de julgamento, de falar, vocês são horríveis. Não é isso. É só entender que está todo mundo inconsciente do que está fazendo. Então, essa conta veio para ele. Então, aquelas unidades que nunca iam se sustentar, eu falei, cara, esse é o preço que você vai pagar. Né? As pessoas vão embora, vão fechar suas unidades até você mudar o teu padrão vibratório para uma vibração, sabe? Mais íntegra, de maior realidade. E eu me lembro, assim, a gente está em 2025, foi janeiro de 2023. 2 anos atrás, um pouquinho. 2 anos atrás. Quando ele já estava consciente disso, ele começou pela primeira vez a falar para a expansão que eles não iam fechar aquela franquia porque ele sabia que ele não ia dar certo. E ele recusou o primeiro cheque. Eu me lembro, isso foi tão emblemático. E a partir daí, ele só vendeu para quem ele sabia que ia dar certo. E funcionou. E assim, veio a conta. Hoje, ele, por exemplo, ele tinha... acho que na época ele devia ter umas 30 unidades. E tinha uma lucrativa, uma bem lucrativa, que era do Shopping Recife. Hoje ele deve estar com 20, 22, umas 6 que eu acho que estão em implantação, e tem umas 22, tem 6, deve ter umas 3, 4 que estão em ponto de equilíbrio e umas 13, 15 que estão lucrativas. Então, assim, isso é o... Esse é o pagar o preço. Você vem aqui para baixo... Né? Vai para o purgatório para depois crescer na realidade, na integridade. Então... E, poxa, ele tem 20 unidades, não é pouco. Ele deve estar com umas 20, enfim. 22. Assim, e hoje, assim, boa parte da receita necessária para a sobrevivência da franqueadora vem dos royalties, ou seja, não é venda de franquia. E a maior parte das redes de franquia vive das vendas de franquia, né? Por isso que precisa estar o tempo todo vendendo.
Então, isso muda completamente a realidade dele. Isso é pagar o preço. Né? É pagar o preço de tudo aquilo que é construído pelo teu ego. Então, lembra que eu falei? Minha autoestima está aqui embaixo. Então, de 0 a 10, talvez minha autoestima fosse um 2. E o ego que eu criei para sobreviver à minha própria tristeza, minhas angústias, minha solidão, era um ego 9, 10. Essa é a distância entre isso aqui, é tudo ilusão. Então, tudo que eu estou criando aqui não é real. E esse é o nosso padrão? De todo mundo, 8 bilhões de pessoas. Esse aí é o nosso padrão, né? E até essa coisa que você comentou de a gente diferencia o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, né? Ou o que é o profissional. Ilusão. E leva a isso. Leva a isso. Eu tento criar... Porque você no corporativo, você vai criar seu personagem ali. Assim, se a gente olhar, Juliana, a gente começou a fazer isso desde a infância, né? Então, tem uma frase que eu adoro. O amor incondicional dos nossos pais foi demonstrado de maneira totalmente incondicional ou cheia de condições? Essa é uma pergunta. Foi incondicional ou cheio de condições? Porque a cada condição, você abandonou uma parte autêntica de você. E se adaptou. E a gente vai criando as condições, né, Pedro? Então, a gente vai se adaptando. E essa adaptação, que é desde a barriga, desde a gestação, a gente já está adaptando. Porque a gente está registrando um monte de emoções lá. Aliás, o mundo emocional é o primeiro que é formado na gente, desde da concepção até 3, 4 anos de idade. A gente está só formando o límbico, que é só emocional. O cognitivo que vem daí para frente só vem para organizar, nomear, narrar, explicar tudo aquilo que já está aqui dentro. Então, a gente já está criando essas máscaras desde pequeno. A gente já está manipulando a nossa autoimagem. Para quê? Para pertencer, para receber amor. É inevitável que seja assim, né? De certa forma. Assim, a única maneira de evitar é você, por exemplo, que tem... É filho ou filha? Menino. Um menino. Você tem um menino de 2 anos. Você pode mudar. Então, você pode agora começar a olhar para ele de um olhar completamente diferente. Então, não passar para ele nenhuma condição tua para que ele receba amor. E só dar presença. Quanto mais você der só presença para ele, que é tudo, né? Só estar presente. E saber perguntar. Não precisa falar nada. Essa minha jornada com a Bela, de 11 anos, acho que talvez eu tenha falado 5 coisas para ela, em 11 anos. O resto foi perguntar como é que você está se sentindo, o que você está achando, o que é legal, para onde que você quer ir, para a direita, para a esquerda. Eles que têm a capacidade de nos guiar de volta para casa, né? Ô Pedro, muito interessante que você falou que o seu primeiro ponto de virada foi sua filha. Porque isso não é tão comum para os pais, né? Eu acho que para as mães... eu acho que não necessariamente acontece. Mas você vai sendo meio jogado para que isso aconteça, né? Porque... Primeiro é o seu corpo, os seus hormônios, tudo muda. Enfim. Culturalmente também, né? Você vai sendo muito jogada para essa transformação. Eu acho que nem todo mundo, nem toda mulher direciona para isso. Para de fato colocar essa transformação no mundo, mas ela tá ali para acontecer. Em algum momento ela vai virar ali, né? Mas eu até acredito que aconteça, mas a gente não vê homens falando sobre isso, né? Nunca vi um homem me falar isso, que ter filho foi um ponto de virada na vida dele de transformação. Uma virada completa. Completa, completa. Nunca vi. Mas eu acho que foi... Do mesmo jeito que os desastres aéreos precisam de 7 ou 8 falhas entre técnicas e humanas, eu acho que teve uma conjunção de fatores que foram me levando para isso, né? E eu acho que no final, assim, tinha uma história para ser vivida disso, né? Acho que foi para isso que eu vim para cá, né? Para essa daqui, né? Então, assim, tem muita história aqui. Mas, por exemplo... Nessa jornada de autoconhecimento entre 30 e 43, eu tive desde do início no trabalho terapêutico, nos primeiros 5 anos. Depois eu fui estudar as religiões, as grandes religiões. Fiquei uns 3 anos, assim, imerso, assim, estudando mesmo.
Depois eu fui para ciências metafísicas, né? Então, numerologia, astrologia, tarot, tudo que tinha, tudo que era autoconhecimento eu estava. Então, por exemplo, numerologia, que foi uma linguagem que eu aprendi e me desenvolvi bastante, na numerologia da Bela dava para ver que o grande desafio dela era com o masculino. E o masculino, né, que é o número 1, é a figura de pai. Para menina, para o menino, a primeira figura é o pai. Então, se aquilo era o maior desafio dela, eu sabia que ou eu ia ser um pai ausente, ou muito liberal, ou um pai muito presente, né, que está o tempo todo junto, né? E quando ela estava com 3 meses e 15 dias, eu me lembro de ter chegado um dia em casa e a gente teve uma babá enfermeira que ficou durante 3 meses, né? Só que era caro pra caramba, né? Era tipo R$4.000 na época, assim. E aí eu falei, Adriana, vamos, né, agora passar para uma babá mais tradicional, né? E aí a gente tentou com uma, não deu certo para ela dormir. E aí um dia eu chego em casa e ela estava com 3 meses e 15 dias. E eu chego e ela estava no sofá, né? Tem essa cena toda aqui, né? Então eu chego, ela estava no sofá, né? No coisinho dela, né? Lá, de roupa, de, sei lá, o cobertorzinho. E eu chego falando, Bela, Bela, e ela vira o rosto para mim. Tipo, ela não olha para mim. E eu senti toda a energia dela, sabe? Tipo, você não tá presente. A gente tinha um combinado aqui. Não, que você ia estar presente na minha vida. Naquele momento, ela virou o rosto para mim, né? E eu todo alegre, tal, ela virou o rosto. Aí eu coloquei a mãozinha aqui, assim, para tampar o olhar dela, né? Não, sem encostar, né? Então ela estava assim, daí ela viu minha mão, daí ela virou para cá, aí ela vira rindo assim para mim. Eu falei, cara, tá bom. Eu estava num extremo, já vi, eu estava ausente, eu não estava presente, eu vou para outro extremo. Então foi uma decisão consciente, sabe? Naquele momento. Mas vinha muita preparação, né? Por exemplo, eu fui uma ovelha negra na estrutura familiar. Né? E a ovelha negra não tem muito a perder. Porque já tem um monte de rótulos ruins. Então o fato de eu também ter tido um monte de rótulos ruins e aquilo me machucarem profundamente, quando veio uma pessoinha que dava amor e não tinha nenhum julgamento, só tinha amor. Cara, foi o maior presente da minha vida, né? Então, assim, tipo, finalmente alguém me vê, né? E aí eu posso ser eu, né? Então, acho que essa foi sabe, tem condições que acontecem que quando a gente está consciente é um baita presente. Vão te levar para o seu caminho. É só acreditar. Segue teu coração, segue teu corpo, né? Ô Pedro, e aí pensando em negócio, você acredita que esse é um caminho para quem resolve empreender ou para quem tem um negócio, que é justamente essa questão do auto... Eu acredito muito nisso. Que se você quer empreender, a não ser que você esteja fazendo isso por necessidade, aí você vai ter que seguir um caminho que não necessariamente você vai conseguir fazer escolhas. Se você deseja empreender, você saber o que você quer fazer no mundo, o que você quer mostrar, pode ser parte crucial de ter sucesso ou não. E aí eu falo assim, sucesso não necessariamente virar um milionário, virar um bilionário. Não é esse sucesso necessariamente, mas que você vai ter um negócio que faz sentido para você, vai ser sustentável para você e vai fazer parte da sua vida. Juliana, assim, primeiro eu defini sucesso, né? O que é sucesso para cada um, né? Para mim, sucesso é estar presente. Então, para mim, esse é o maior sucesso, eu poder viver no presente. E estar com o meu corpo em calmo, com tranquilidade, sem estar correndo, sem estar desesperado, sabe? Então, podendo fazer escolhas. Isso, para mim, é um baita sucesso. Né? Poder cuidar da Bela, poder cuidar da minha saúde. Então, eu poder ir para academia cedo, ficar lá, sabe? Todos os dias. E poder fazer escolhas. Né? Eu poder escolher onde que eu vou trabalhar e com quem eu vou trabalhar. Para mim, isso não tem preço. Porque eu passei a maior parte da minha vida sobrevivendo e quando eu estava sobrevivendo não tinha escolha. Então, quando a gente pode ir para um lugar diferente, sabe, onde há escolha, acho que faz toda a diferença. E aí eu posso ser cada vez a minha versão mais autêntica, que é aquela que não teve espaço para existir quando eu era pequenininho, né? Então, que foi se transformando. Então, acho que essa é a grande, para mim, pelo menos, né? Mas cada pessoa tem sua história, né? Cada um tem sua necessidade, né? E eu diria que a maior parte de nós busca ainda sanar, para não dizer todos nós,
as necessidades não atendidas da infância. E que são inconscientes. Então, as poucas empresas, empreendedores, empresários que têm um propósito, a maior parte deles não tem nem consciência de que isso aqui é uma busca por uma reparação, por uma compensação, ou da sua infância ou dos seus antepassados. E quando a gente começa a entender isso, então, sei lá quantas empresas, talvez 10%, 5% tem propósito. Quando a gente começa a aprofundar no propósito e a gente começa a entender da onde que vem, isso acalma o sistema e esse sistema, essa empresa, também pode ter uma vida, né? Uma vida livre, porque aqui está presa. Está presa a um passado também. E há uma profecia autorrealizável também, porque aquilo que aconteceu no passado vai acontecer aqui, vai se repetir. Então, para mim, o autoconhecimento é uma maneira de entender tudo isso e falar, putz, como é que eu posso sair de um lugar que a maior parte das pessoas está desconectada do presente, né? Está vivendo uma ilusão de futuro, porque se eu estou criando uma imagem na empresa, uma imagem na minha família, uma imagem para os meus amigos, aonde eu estou? Eu estou em tudo quanto é lugar, menos aqui. Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais eu posso voltar para mim. E aí desconstruir essas ilusões todas, né? Porque dá um trabalho tremendo. Então, entre eu que estou aqui dentro e você, por exemplo, digamos que você é a minha realidade, a minha realidade real, que está aqui dentro, está em você. Entre eu e você tem a ilusão que eu crio aqui. Né? Que eu estou criando um filme aqui, um cenário aqui que está acontecendo. E o tempo todo, controlando isso. E onde tem controle tem medo. Então, o que vai gerar aqui é... eu controlo o medo de que a realidade apareça. Só que eu não consigo controlar isso o tempo todo. Por isso que às vezes dá umas rupturas aqui e aí dá os gatilhos, né? Porque, abre um pouquinho aqui, porque eu parei um pouco, estou cansado, exausto. Aí aparece a realidade, dá um choque aqui em mim, dói, eu já, tento fechar de novo. E é isso o nosso adoecimento. É eu ficar tentando manter isso aqui, entre eu e a minha realidade, né? O que está aqui dentro está aí fora. Mas eu crio um véu aqui, que impede eu de ver a minha realidade, né? Isso é um custo, assim, invisível, gigantesco, na vida pessoal e na vida da empresa. Porque a empresa também tem isso. Né? Se os donos não estão olhando a realidade deles, eles estão aqui presos nessa ilusão. E isso tem um custo. Isso é um custo invisível gigantesco. Assim, é dinheiro jogado fora para tudo quanto é lado. Então, independente do que você vá fazer, se é por sobrevivência, se é por propósito, se é por o que for, ou por necessidade de ser o mais poderoso, o maior do mundo, o que for, cara, tenha essa consciência de que tudo aquilo que exige muito esforço está aqui, nessa ilusão que é criada. E quanto mais você vai se autoconhecendo, isso aqui vai se dissolvendo. Porque vai arrumando, né? Eu arrumo aqui, arrumo a minha realidade. Chega uma hora que eu olho para a minha realidade e falo, eu amo a minha realidade, porque eu amo eu mesmo, né? E acho que essa é a grande virada. No final quando eu começo a ter amor próprio, eu começo a olhar para mim e falar, cara, eu amo essa criança que cresceu aqui, sabe? Não a estrutura do ego que eu precisei desenvolver, né? Porque essa é uma ilusão também, né? E você ficar no que é o ego, né? De quem eu sou verdadeiramente. Dá um trabalho gigantesco, como você está falando. Exaustivo. O que tem tudo a ver com burnout mesmo, né? Então, burnout não é excesso só de trabalho, de estar o tempo todo trabalhando. É você ficar viver mantendo uma máscara, isso, né? viver diversas máscaras que não sou eu. Eu estou vivendo uma vida que não é minha. Estou vivendo a vida dos outros. O que eu acho, né? E pior é que eu vivo as expectativas dos outros que estão vivendo a expectativa do que eles acham que eu também preciso. Então tá todo mundo na ilusão. No final, assim, é só uma ilusão, né? Vamos trazer esse papo para a prática, né, Pedro? Vamos. O Pedro faz um trabalho com um empreendedor que já foi entrevistado aqui. Eu já falei muito dele, não só no podcast, eu falei nas redes sociais, porque eu gosto muito da empresa que ele criou, porque eu acredito que tem propósito, que tem verdade. Tem muito do que a gente está falando aqui com o Pedro. É o Raul Matos, fundador da Biscoitê. Raul, que bom ter você aqui de novo. Obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui, sabe? Eu tô até falando, nossa, o que eu vim fazer aqui nessa conversa, mas estou muito feliz. Obrigado. Agora eu quero entender o trabalho que vocês têm juntos. Longa história, né? Assim, ó, eu conheci o Pedro, até falei dele na minha última entrevista aqui.
me dando uma aula de MBA... Na FIA, né? Na FIA, sei lá, na GV. GV. Há muitos anos atrás, talvez 2008, sei lá. E foi muito curioso, porque quando ele entrou para dar aula, ele começou com uma abordagem completamente diferente. E aí eu estava lá esperando um professor que desse as coisas mais lógicas lá. E ele começou a falar de propósito, começou a falar de outras coisas. Eu falei, poxa, nada a ver isso aqui, né? E aí depois, ao longo da vida, a gente acabou ficando próximo. Depois, ao longo da vida, em vários momentos, a gente se encontrou. E sempre que eu tinha uma decisão ou um momento onde eu oscilava entre o que eu era e o que eu queria ser, ou que eu iria ficar feliz, ou algum gol que eu ia fazer, sei lá, financeiramente ou no crescimento, mas que me incomodava porque eu não sabia se era aquilo que eu queria, se era aquilo era eu mesmo, ou era aquilo todo mundo querendo que eu fizesse. E aí eu ia fazer, eu buscava o Pedro e a gente sempre conversava e ele me trazia para umas reflexões muito profundas, às vezes dolorosas, às vezes que eu negava veementemente na conversa com ele, e depois eu sentava e falava, pode ser que ele tenha algum sentido aqui. Depois eu falava, acho que tem. Então, assim, uma longa história, e aí eu acho que nesse processo todo a gente começou no Open Franchise, Open Leaders, e quando eu comecei a biscoitear, a gente fez inclusive um workshop lá de Open Franchise, porque, como a gente até falou aqui no nossa última conversa, e acho que aqui até agora está muito quente essa pauta, franchise é algo incrível que você pode empreender junto, e que você pode usar uma rede para construir algo muito maior que você, desde que você realmente queira isso, e não queira só o sucesso de curto prazo. 99% das pessoas está querendo só o sucesso de curto prazo. E aí, quando a gente viu isso e entrou profundamente nessa questão de ser um pouco mais open, a gente falou, aqui tem um negócio muito legal e que dá para a gente aproveitar esse sistema e fazer de uma forma um pouquinho diferente. E não sei se você sabe disso, mas os nossos propósitos, né, quando a gente colocou o propósito de transformar a vida das pessoas, foi uma conversa, eu, você e Mauro, lá nem lembro onde é que foi, só muitos anos atrás, quando... Acho que foi na Casa Melhoramentos, né? Na Casa Melhoramentos. Quando você falou assim, você e o Mauro Nepp falaram assim, o propósito não pode ser, sei lá, meu propósito na época era, sei lá, vender presente ou vender biscoitos, eu não lembro exatamente qual que era. A gente estava começando, né? Eu falei, tem que ser algo que não vai mudar. O que não vai mudar nos próximos 50 anos? Eu falei, cara, tudo vai mudar, cara. Como essas perguntas? Ele faz umas perguntas que às vezes... tudo vai mudar. Não vai. Aí eu falei, cara, o que não vai mudar? Que pessoas gostam de pessoas. E que a gente tem algo que possa transformar a vida das pessoas com amor, pode ser muito legal. E a gente começou a construir o propósito com essas provocações do que no longuíssimo prazo, do que não importa o tamanho da empresa, não queria mudar. E aí veio o nosso propósito, que está até hoje aí, firme e forte ali, de transformar a vida das pessoas e de usar o empreendedorismo como uma forma de inclusão social, de usar a empresa como um lugar que as pessoas possam realmente estar genuinamente felizes ali, né? Completas. E isso vale para tudo. Para a sua equipe ali, direta, biscoitê, para os seus franqueados, para quando você escolhe a pessoa que vai ter uma unidade sua. Isso vale para tudo, mas até eu aprendi a duras penas ali nesse nosso processo que as coisas boas e as ruins que eu tenho na biscoiteira são reflexos meus. É duro pra caramba a gente ouvir isso, porque você fala, não, isso aqui tá errado. Cara, tá errado, é um reflexo da minha atitude. O ponto aqui é importante, né? Não tem nada de errado. Só que ele sempre fala, não tem nada de certo e de errado. Mas a gente não tá evoluído assim. É difícil isso aí, exato. Quando a gente vai chegar nesse ponto, né, Raul? É só um padrão que você adotou. E ele fala, e tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, porque eu quero mudar isso. Tá tudo bem. Mas eu acho que assim, eu acho que esse ponto, né, eu preciso primeiro entender
quem é o Raul? Por que eu quero fazer essas... por que eu quero fazer a Biscoiteia, a maior empresa do mundo? Por que eu quero usar o empreendedorismo como uma forma de inclusão social? Quais são as minhas dores? De onde eu vim? O que aconteceu? E eu nunca tinha feito essa reflexão antes. E quando a gente fez essa reflexão, ficou muito mais claro para mim o que eu deveria fazer, o que eu não deveria, onde eu estaria mais próximo do meu lado luz, onde eu estaria mais próximo do meu lado sombra. E a gente está nesse processo ainda de fazer isso acontecer na empresa, né? E eu acho que a maior dificuldade não é fazer acontecer na empresa, é fazer acontecer dentro da gente. Porque é um processo de querer mexer em coisas que muitas vezes você nem sabe que estão lá. Querer mexer nas lógicas tuas com a tua família, nas lógicas tuas com os teus pais. É duro isso, cara. Só que quando você faz... você começa a entender coisas e comportamentos teus que você não tinha a menor ideia por que você fazia aquilo. E aí você pode dizer, legal, no meu caso, vou falar de mim, né? Assim, quando eu entendi isso, eu falei, legal, agora que eu sei que eu faço isso por causa disso, eu posso escolher se eu quero continuar fazendo, que eu acho legal, ou não, eu vou deixar isso porque não sou eu, só estou tentando... Como ele falou, repetir um padrão lá ou honrar algo que falaram que eu tinha que fazer. E para mim foi muito legal isso, porque várias coisas que eu faço, eu falei, tá, não quero mais ser assim ou fazer assim. E outras eu falei, não, eu quero continuar fazendo isso e quero potencializar isso, porque independente de eu ter feito isso por uma dor passada, isso pode gerar um impacto nas pessoas que é o meu propósito. Então... eu vou seguir fazendo isso mesmo entendendo os custos que talvez eu, como pessoa, tenha que pagar para fazer aquilo. Mas eu estou consciente de que aquilo é o que eu quero fazer. E você sente, conforme você vai fazendo esse processo de autoconhecimento, identificando suas questões, você sente que na sua empresa as chavinhas vão virando também? Total. Ontem até a gente teve uma apresentação de uma pessoa, de uma das nossas líderes nossas, uma gerente nossa, e ela foi apresentar um pouco do que aconteceu na tecnologia, no VTEX Day e tal lá. E foi muito engraçado, porque em vários pontos... e tô falando de... Ela foi passar, por exemplo, o que a Viola Davis, o que o pessoal passou lá no VTEX Day. Mas a percepção dela sobre aqueles pontos eram as percepções que a gente estava discutindo nos nossos grupos. E olha que engraçado. E eu até falei para ela, eu falei assim... eu vou até expor aqui, que é a Clara, que maravilhosa, e que ela está num processo super legal, ela está entrando muito profundamente nisso. E ela falou, não, olha que interessante, porque o que ela colocou como superação, como se empoderar, como uma mulher deveria... A Viola colocou vários pontos lá de como ela só desbloqueou o potencial dela quando ela achou o lugar dela na mesa, quando ela se colocou em primeiro lugar, quando ela aceitou várias coisas que não eram normais. E aí ela trouxe todos os pontos ali ligados a isso, né? Autoconhecimento e tal. E aí eu provoquei o time na reunião de ontem, de segunda-feira. Eu falei, gente, olha que interessante. Essa mesma palestra. Tinham 25 mil pessoas lá. Provavelmente poucas pessoas entenderam isto dessa forma. E talvez a gente, há um ano atrás, não teria visto isso. Teria falado, legal, ela cresceu, ela fez isso, ela fez aquilo, ela é maravilhosa, mas não desta forma. Então, faz pouco tempo que a gente está fazendo isso na Biscoiteira, né? Acho que 2 meses e pouco. Só isso? Pareceu que 2 meses e meio. Em 2 meses e meio, as chavinhas que a gente está virando ali estão fazendo as pessoas olharem as coisas de uma forma diferente. E eu acho que, no fundo... quando a gente tem uma empresa onde a gente não quer que as pessoas tenham burnout, a gente não quer que os franqueados sofram, aliás, não quer que ninguém sofra, mas acontece. Mas no dia a dia, o Pedro trouxe muita visão, visão não, né? Ele escancarou várias coisas e falou, não, mas a gente está vendo aqui. Ele falou, não, isso aqui é o que você está achando que está acontecendo. Na prática, a gente está aqui. E, de novo, eu reneguei várias vezes isso. Aí eu comecei a olhar e falei, faz sentido. Então, eu acho que na prática, você até falou de burnout, né? E eu refleti muito isso, né? Porque eu falo...
o burnout não acontece porque você trabalha muitas horas. Porque eu trabalho muitas horas, eu nunca tive burnout, eu me sinto super bem. Eu faço o que eu gosto, do jeito que eu gosto, só que eu consigo ter controle disso. As pessoas que estão numa empresa, às vezes, como vocês falaram aqui do quem você tem que ser, quem você acha que tem que ser, as pessoas acabam tendo burnout, não porque trabalham 10, 12, 8 horas por dia, é porque elas são o que elas não querem ser, e porque elas não gostam do ambiente, porque elas não confiam no outro, e porque tudo isso faz com que ela entre num processo horrível dentro dela, de não se encontrar ali. E isso faz a pessoa pirar. E eu acho que assim, o processo que a gente está de abrir a caixa de Pandora lá na Biscoitê, ele é um processo muito profundo, duro, porque você tem que estar disposto a mudar. Não precisa mudar, né? Pode continuar fazendo, né? Você tem que estar disposto. Não, isso é importante, assim. É uma decisão, é uma escolha. Assim, eu sempre falo, aquilo que te serve e tem um talento lá, mesmo que gere um impacto negativo em você e nos outros, mas você ainda precisa usar, use. Enquanto for necessário. No dia que não for mais necessário, você solta, sabe? Mas eu acho que quando você começa a ter consciência, você não quer mais usar. Você fala, cara, não preciso ser isso que estão falando que eu tenho que ser, o que eu mesmo disse para mim mesmo que eu tinha que ser. Eu posso ser outra pessoa e quem gostar... Eu vi uma frase daquele perfil lá que você me passou, acho que taoísta ou budista. Dos budistas. Dos budistas, muito interessante. Ele é muito que me bom, serviu né? perfeitamente, e aí expondo uma dor minha aqui muito forte, né? Que era, eu sempre fui muito competitivo. E eu até discuto muito com o Pedro, porque eu falo, cara, a competição é importante. Eu criei meus filhos assim. Eu sempre fui assim, sabe? Eu quero ganhar até no par ou ímpar, entendeu? E essa semana eu vi uma frase lá que assim, eu tô até agora martelando na minha cabeça, que a competição é uma forma de inveja. Eu nunca tinha refletido sobre isso. E ainda estou refletindo. Mas quando você começa a pensar que você quer competir, por quê? Para você ser maior que aquela outra pessoa, que aquela outra empresa, por quê? Porque você, no fundo, tem uma pequena inveja, pequena, média ou grande. Tem uma dor. Tem uma dor ali, entendeu? Aí você fala, aí eu comecei a... E são esses tipos de reflexões que você começa a fazer, e que quando você faz a reflexão... Ele fala, você não precisa mudar, mas você não consegue mais olhar da mesma forma. E não que eu vá deixar de ter uma empresa que tenha um DNA de querer fazer o melhor. Mas eu não preciso competir. Eu posso ser melhor que eu mesmo, ou melhor que a empresa mesmo. Não necessariamente o ser melhor está em comparativo, né? Não precisa ser em relação aos outros. Mas aonde você já ouviu relação falar a você isso? mesmo. Não existe. A lista da Forbes tem lá, seja melhor do que o ano passado? Não, tem os 10 melhores. A lista das maiores empresas, eu estava hoje, agora de manhã, em reunião com os chineses, e aí eles falavam, não, mas a gente faz 50 vezes mais transações do que essa empresa, 25 vezes mais. Cara, assim, o tempo todo a gente está competindo. O mundo dos negócios é comparação o tempo todo, né? Todo. E o mundo de tecnologia, então, cara, the winner takes all. Ou você é o winner ou você é loser. E é o que a gente está vendo agora com essa corrida de inteligência artificial, né? As big techs pirando para cada um dominar e quem tem mais informação. E a gente vê um monte de julgamento, um monte de ação na justiça de monopólio do Google e de não sei o quê, porque tem que vender não sei o quê, mas você não pode vender. O Google não pode ficar sem o Chrome, porque sem o Chrome o Google não vai ser... Mas tem uma coisa muito louca. Uma escalada muito louca, né? Imagina o seguinte, eu acredito bastante nisso, que de 2 a 3 ou 4 anos, a IA vai ser melhor que a gente em absolutamente tudo. Então, e hoje a gente fica competindo com a IA, achando que a IA é uma ferramenta. E eu falo, cara, a IA é um ser. E se você não entendeu que ela é um ser, e você acha que ela é uma ferramenta, você vai se ferrar mais cedo ou mais tarde. Mas olha só, quando você vai lá, você começa... O ser humano está competindo com a IA do ponto de vista cognitivo ali. É mais rápido, resolve mais. Cara, e o ser humano vai perder para a IA nos próximos 2 anos em tudo. Como é que a gente vai se sentir? As pessoas vão se sentir muito mal? Então eu sou pior para fazer uma planilha? Muito pior. Eu sou pior para fazer lead? Muito pior. Cara, e aí assim, eu acho que a gente vai entrar numa era, né, que a gente vai ter que aceitar que a gente vai ser pior que a IA em tudo.
Mas a gente é um ser humano. Aí ou a gente se conecta Ou a gente se com a conecta, gente ou a gente mesmo. Se Ou a gente autodestrói. pira. E eu acho que o nível de burnout e de coisas horríveis que o ser humano vai se impor tá só começando. Porque, assim, quando você se sentir... Vou reflexionar um pouco mais profundo aqui. A palavra em inglês assim, é useless, né? Que é tipo... Você não tem... Não tem, sem utilidade, vai. Sem utilidade. Inútil. Inútil. Olha como é dura a palavra inútil pra gente. Mas por que a gente, como ser, precisa ser útil para fazer uma planilha? Ou para ser melhor em alguma coisa? Então, eu acho que a gente vai falar, cara, a gente vai ser realmente inútil do ponto de vista técnico, mas a gente pode ser extremamente útil com outro ser humano. Ou nos encontrando e sendo felizes, não precisando ter um sobrenome de alguma empresa para falar, cara, eu sou útil porque eu fiz isso. A gente vai ter que mudar a nossa visão sobre muitas questões, né, do nosso mundo, assim. A nossa visão do que é trabalho. Total. Então, assim, a gente vai ter que... O trabalho vai ser outra coisa. De como você é valorizado. De como você é Como valorizado, você é porque não vai visto, ser mais pelo seu reconhecido. trabalho. Quando você é reconhecido que é uma dor... Universal. Você falou uma frase uma vez que eu até, de novo, não concordei, mas agora eu tô concordando. Foi um processo. Como é que... Não é pra amar, não tinha que chamar ele. Eu acho incrível, assim, Ele porque... falou assim, o ser humano prefere a morte do que não ser reconhecido. Como é que é? Acho que você que falou essa frase, eu li em algum lugar. Você prefere a dor de viver quem você... Né, viver uma vida que não é tua Sim. e ser reconhecido? Ou a dor de não ser você? O que você prefere? E ficar sozinho. A dor de não ser você, você não tem consciência. Então, quando você começa a ter, inconsciente. dói. Mas ninguém tem consciência da dor de não ser você, porque a maioria das pessoas não sabe nem quem que é. Mas Cara, tá aí. engraçado, né? Essa é uma dor Porque que eu o sempre burnout é tive. isso. Você tá aí. Essa é uma dor que eu sempre tive. Eu acho que talvez ela nunca fosse exatamente clara pra mim, mas eu sempre tive essa dor. Porque pensando em trabalho, na verdade, né? Eu não sei, assim, não fiz essa reflexão ainda. Mas eu não vejo isso tanto em infância ou... Nossa. Adolescência, mais talvez, Tá assim. tudo Eu lá. ainda não entrei nisso, né? Então, muito provavelmente tá, né? Mas na minha fase adulta, assim, faculdade, pós-faculdade, estar no mercado de trabalho, estar numa redação, cara, sempre foi uma dor pra mim. Sempre foi. Porque eu nunca... principalmente jovem, né? Você tem que se encaixar naquilo ali, né? Porque, Então, não Juliana, tem. Juliana, volta pra Mas, pergunta. enfim, A gente se é o encaixa, caminho né? que vai que você é jogado a ter, né? Então eu tinha que me encaixar naquilo ali de alguma forma, né? Cara, sempre foi uma dor pra mim. Deixou de ser uma dor quando eu me encontrei no trabalho no PEINE, falando de inovação e tecnologia. Mas pra mim tá numa redação muito tradicional, é uma dor. Pra mim aquilo não faz o menor sentido. Então lembra da pergunta? O amor incondicional dos seus pais por você foi demonstrado de maneira incondicional ou cheia de condições? Porque é aí que eu a nem gente sei, eu acho que é aí muito que a gente provavelmente abre cheia de condições, porque eu cheia acho de que é condições. meio o padrão, né? Não, e é o padrão. É. Então, assim, é aí que abre a bifurcação entre você viver uma vida que não é sua, mas você é aceito, ou você viver uma vida onde você é você, sua versão mais autêntica, não E é no fim, o aceita. que você quer? Ser Que dá você e tudo. ser aceito Olha por só, ser você, né? Só por você. A única pessoa que precisa te aceitar é você. Só que tem duas coisas assim que buga a nossa cabeça. A dele não, mas a nossa buga. Mas Ele agora, tá em né? outro Como bugava nível outras aqui. coisas. Olha antes. só, amor de mãe, pai e mãe. Cara, um lugar que você nunca olha. Porque você tem medo de olhar. Porque você ama teu pai e tua mãe. E bom, minha mãe é a minha maior fonte de inspiração. O meu pai, cara, é uma pessoa que assim me ensinou muito e me ensina até hoje. Com os problemas dele viraram coisas que me ensinaram muitas coisas. Então eu vou trazer 2 pontos extremamente polêmicos. Cuidado com os cortes, porque acho que isso é complexo. Assim, amor de mãe incondicional, e vou trazer aqui amor da religião incondicional. Vou lá religião para não falar... Cara, Paz e religião são cara, dois... assim, são todos condicionais.
Na religião, se você não fizer A, B, C, você vai para o lugar X, Y, Z. Tem os 10 mandamentos, Então né? ele é condicional, entendeu? Ele não é Exato. incondicional, cara. E o do pai e da mãe também, né? E a gente vai achando que é normal. Eu trazer um caso aqui que aconteceu na minha sala semana passada, retrasada. Porque quando você começa a mexer nisso, começa a mexer em um monte E de coisa. você está mexendo isso em você, mas Todo na sua mundo. liderança lá também. Não, na biscoiteira inteira. Porque assim, eu tô nesse Gente, processo, aí eu confesso. Que turbilhão! Eu tô há, sei lá, 15 anos, ou sei lá quantos anos eu conheci o Pedro, que eu leio os livros, que eu vejo as coisas, que eu adoro isso. Ele que ele chegava perto, eu... aí fazia umas perguntas. Aí Aí ele- ele saia correndo. Ai, porque é difícil, é Ele voltou. desafiador. Aí até que a Carol, minha esposa e sócia lá, e a alma da biscoiteira lá, até que a Carol... Cercou o frango. Não, eu apresentei ele pra Carol, e aí ela falou, pô, vamos fazer. Aí eu falei, porque assim, quando você tá entendendo isso sozinho, você parece louco. Porque você conversa com as outras pessoas, cara, não tem ressonância entre as pessoas. Não. Você sabe, eu não sei se a gente falou isso na nossa conversa, eu acredito que sim. Eu me sinto uma louca de estar fazendo esse episódio aqui. Que a gente tá falando de empreendedorismo. Como que as pessoas vão entender isso aqui, né? Então eu vou trazer o nosso caso prático, gente, para quem está aqui, assim, ó. A gente está ainda nesse começo da transformação e eu já entendi que apesar da minha ansiedade de empreendedor, que eu queria que tudo mudasse ontem, que eu falo, pô, Pedro, mas não mudou ainda. Já está mudando um monte de coisa, mas assim, esse processo é um processo que leva muito tempo, né? Nosso padrão está ali há 40, eu estou fazendo isso há 43 anos, as pessoas estão lá também há muito tempo. Então mudar leva tempo. Mas... Só que ele não é um tempo linear, lembra disso, tá? Então, Sim, assim, sim. às vezes você anda 3 meses, parece que quase nada aconteceu. Mas está criando raízes lá embaixo que não existiam. E aí, de repente, brota o bambu e vem... A vida não é linear, né? A gente tem essa ideia de que vai ser linear e no crescente, A e ela não a aprende isso com meu linearidade filho. é Aprende isso com essa meu ilusão filho. que a gente cria aqui, né, de controle. Não, e assim, ó, e aí, assim, saindo dessa questão de controle, que é uma coisa muito difícil para mim, porque eu vim do mundo, comando e controle, brinco que nas minhas outras empresas eu era um viking, que eu ia lá e você me dava uma meta, eu ia fazer a meta, nem que eu tivesse que bater a cabeça na parede, até quebrar a parede, mas eu iria entregar a meta. E eu fui mudando, acho que muito... porque eu comecei a me encontrar feliz em casa, feliz com a minha esposa, feliz com a minha família, feliz com você. Eu falava, cara, beleza, eu quero fazer isso aqui, mas também não é mais a qualquer custo. Então, acho que eu brinquei, a Carol começou a me mudar pelo amor e por tudo que ela coloca naturalmente nas coisas, porque é o jeito dela, o Pedro sabe. E aí, eu falei, legal, vamos dar esse passo. E aí eu falei, cara, mas eu não posso controlar. Então eu não perguntei para ele o que ia acontecer. Falei, cara, vamos lá. E colocamos todo mundo numa sala, todos os nossos gerentes numa sala, sem explicar o que ia acontecer. É uma reunião que a gente tinha segunda-feira, que é das 9 às 10. Bom dia, biscoito. Bom dia, biscoitê. O Pedro vai falar no Bom dia, biscoitê. Era para apresentar. Pra Olha, a gente apresentar. vai começar um processo... Essa reunião foi às 3 horas da tarde. Foi até às 3 horas da tarde. Ninguém saiu da sala. Que começou às Foram 9 da 5 manhã. horas e meia. Ninguém almoçou. As pessoas não saíram Não é quase que- para ir no banheiro. Foi o que saiu, que emergiu. Mas assim, o que começou a acontecer lá, que eu acho que é uma coisa muito importante, que eu não tentando controlar aquilo, porque se eu soubesse, talvez eu diria nem a pau. Não faça isso, cara. Não estamos aqui para isso. E confesso que eu não sabia o que ia acontecer. Eu acho que nem você, né? Acho que ninguém. E aí o Pedro começou num processo de conversa com as pessoas e tal. E aí as pessoas começaram a se abrir de uma forma muito profunda. Mas tão profunda que muitas pessoas colocaram coisas lá que nunca tinham falado nem para o marido, para a esposa. Eu não sei te explicar exatamente o que aconteceu naquela sala. Mas o que começou a acontecer? Inclusive eu contei histórias minhas lá que eu acho que eu nunca tinha contado. A Carol sabia, mas para mais ninguém. E o que começa a acontecer? Quando as máscaras começam a cair dos cargos, e tinham vários níveis, tinha assim, desde os meus sócios até gerentes, diretores e até supervisores. Então tinha todos os cargos ali. Todos não, mas as pessoas mais importantes ali. E aí todo mundo começou a se abrir, a contar dores de infância, a contar problemas assim extremamente pessoais e muito profundos. A maioria se emocionava quando contava. E o que começou a acontecer ali? As pessoas começaram a olhar os outros diferente.
Não é mais a Juliana que tá aqui, bonitinha, feita, jornalista. Cara, assim, quem é você? Pô, eu tive um problema na minha família, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas o que isso tem a ver? E aí, volta, o que isso tem a ver com a empresa? Tudo. Porque o que você é hoje, ou o que você quer parecer ser, é algo que aconteceu lá atrás. A gente teve história de pessoas que estavam lá simplesmente para honrar irmão que veio de não sei aonde, de longe, queria ser o exemplo por irmão, mas que não estava sendo porque estava ausente fisicamente, porque estava a 3.000 quilômetros de distância. Pessoas que como eu, né, que eu desde criança eu vim numa família super simples e a minha mãe sempre acreditava em mim, sempre queria que eu fosse, você vai conseguir, você vai conseguir. Isso é maravilhoso. Mas hoje eu quero conseguir fazer por causa... Hoje eu ainda quero, não mais por causa disso, né? Mas porque eu já entendi. Mas eu entendi que eu queria fazer uma empresa e várias empresas e coisas grandes porque eu queria honrar aquela história que a minha mãe tinha feito por mim. Uhum. Então começou a acontecer uma coisa muito interessante e eu acho que o que mais legal aconteceu foi que a gente achava que a gente tinha um ambiente seguro. A gente achava que a gente tinha uma empresa onde as pessoas confiavam totalmente nas outras. E eu até disse isso aqui e eu sempre falo isso. E quando a gente viu todo mundo cair com aquelas máscaras ali normais que a gente carrega todo dia, a gente viu que aquele ambiente não era seguro. Que as pessoas não falavam o que elas queriam. Porque elas falavam até a segunda parte. Uhum. Mas quando elas viram que a motivação do Raul, da Juliana, do Pedro era essa, elas falaram, nossa, eu tenho muito mais empatia por você agora, porque... Que legal que você tem esse problema, porque eu também tenho um igual. E todo mundo tem. E essa, olha, tinha 25 pessoas na sala, sei lá. Acho que umas 22, 25. Todas as pessoas, todas sem exceção, tinham coisas muito profundas, duras, que incomodavam, e que no final todo mundo se conectou por ver assim, poxa, você está contando a história para mim, então eu confio mais em você agora. E aí a gente está criando, isso é um processo, um ambiente onde você tem muito mais segurança que para você inovar, para você ser feliz no seu trabalho, é o que mais importa. E vocês estão no início desse processo, mas você já sente transformações positivas na empresa, Raul? Sinto em mim. Sinto que eu mudei. Tudo isso, toda essa teoria eu já tinha, né? Porque eu já tinha lido o livro, já tinha visto um monte de coisa e tal. Mas acho que eu tinha... Acho que medo de ser esse Raul lá. Porque as pessoas vão entender o quê? Será que se eu chorar na reunião as pessoas vão me respeitar? Será que se eu contar uma dor minha, pessoal, as pessoas vão falar, putz, mas aquele herói lá, puto, Raul, meu, não dá mais para confiar porque ele é muito frágil. E eu tinha esse medo, como a gente tem... no mundo dos negócios todos, né? Você tem que criar uma persona e tem... Você tem padrões que... Eu descobri que não tem. Não, existem padrões da sociedade, assim, né? Que você vai se impondo. E aí, quando você não se impõe eles mais... É libertador. É libertador. E outra, e as pessoas confiam mais em você, não menos. Então, eu senti que o meu time... E eu acho que até o Pedro me deu feedback do próprio time. Cara, eu comecei a ser... Um exemplo real, assim, sabe? Eu sempre fui muito duro com meta. Comigo e com os outros. Primeiro comigo. Só que o que eu fazia comigo, eu fazia exatamente com os outros. Então, pô, se a gente tem que fazer 100, cara, 99 não é 100. Vamos fazer... Nem que tenha que bater a cabeça na parede. Até quebrar. Cara, é isso. E assim são as nossas metas, entendeu? E essa autocobrança minha, mesmo que eu já tinha uma visão de, pô, não ser tão duro com as pessoas, tal, eu em algum momento voltava para esse meu eu ali, viking, e aí eu era muito duro com as pessoas. E quando eu comecei a entender isso, porque eu falava, poxa, se eu for fraco, ou se eu não cobrar, ou se eu não fizer, as pessoas não vão correr atrás, né? Porque, tipo, se eu não tô... Não é que eu não tô preocupado, mas se eu não coloco essa régua lá em cima, ninguém vai fazer. Essa era a minha crença, né? E eu comecei a ver que, assim, você pode colocar a régua onde você quiser. Se a pessoa não tiver literalmente não é comprada, a pessoa Conectada. Literalmente conectada com o propósito do que, por que ela faz aquilo, ela não vai fazer. Ela vai sair da sala e falar, não, perfeito, eu vou lá. Ela vai sair e falar, puta, cara, chato. Eu não vou fazer isso. Ou não é que ela vai fazer. Ou talvez ela faça pelo benefício do dinheiro. Então,
que é o que 99% das empresas fazem. Bônus. Sei lá, não vou nem citar para não ficar chato, mas assim, grandes empresas, as pessoas estão lá por quê? Porque no final do ano eu tenho um bônus. Toda vez que ela recebe o bônus, ela fala, eu vou pedir as contas. Eu já ouvi isso muitas vezes, de amigos, todo mundo aqui deve... Então tá, no final do ano eu vou ganhar agora meu bônus, que vai ser, sei lá, 30 salários, eu consigo meu pé de meia e aí eu saio. Ou, no nosso caso a gente tem lá também, mas olha, a empresa tem stock option, puta, quando der o vesting, ou seja, passou o meu tempo de pegar o meu dinheiro, eu vendo as minhas ações e vou embora. Cara, qual é a conexão dessa pessoa? É com a empresa ou é com o dinheiro? Uhum. Então, no final, ela tá ali se matando as pessoas que estão perto dela, destruindo o ambiente para conseguir o dinheiro. E quando ela pega o dinheiro, ela vê também que não tem nada ali naquele dinheiro. Porque ela vai lá e fica, beleza. Eu falei isso até no nosso, não sei se eu falei aqui, mas eu sempre falo, cara, eu conheci um cara multimilionário que recebeu um cheque de $milhões de uma multinacional, que o cara morava fora, e foi jantar sozinho no melhor restaurante de Nova York. Não tem valor, né? Então, ele tentava achar que aquilo era legal, entendeu? Ele comprou um carro X e não sei o que lá, e um relógio Y. Mas você percebia que, no fundo, era um puta vazio que ele estava tentando preencher com o dinheiro, porque foi a vida inteira dele correndo atrás do dinheiro. Quando o dinheiro chegou, ele falou, beleza, agora eu vou preencher esse meu vazio com o dinheiro. Só que quando você tenta colocar, não dá. E a gente é treinado a seguir esse caminho, né? A achar que essa é a perspectiva, achar que esse é o ponto de chegada, né? E não tem nem ponto de chegada, né, Pedro? Até isso que a gente falou, a vida não é linear. As coisas não acontecem de forma linear. Então, se hoje você está aqui, de repente você vai dar um passo atrás e vai ser melhor do que ter dado um passo à frente, sei lá, né? Tem tantas possibilidades, assim. E acho que a gente está no momento... acho que a gente já falou isso antes, não falamos ainda gravando, Pedro, desse caos que a gente vive, do colapso que a gente vive, né? Até com inteligência artificial e tudo mais, e o quanto a gente vai precisar transformar a nossa mentalidade de como a gente enxerga as relações de trabalho, como a gente se relaciona com o trabalho, como a gente se relaciona com o dinheiro, como a gente se relaciona com o propósito de vida, né? De qual que é o propósito, qual que é o sucesso. A gente vai precisar questionar tudo isso para tentar transformar e adaptar o mundo que a gente vive de fato, né? E acho que por isso a gente tem vivido um momento tão turbulento mesmo de incerteza. De incerteza confusão, e de confusão. As pessoas não sabem para onde ir, as pessoas se agridem sem saber o porquê. É muito maluco, assim, as pessoas se agridem na rede social, às vezes nem sabe quem você é. Quem é a pessoa e você tá falando mal dela, você tá aplicando um post. A gente tá num momento. Mas isso é a frequência muito que você tá, maluco. lembra, né? Então, assim, a frequência que você tá emocional é o que vai te dar essa realidade. Uhum. Então, quanto mais você vai curando essas feridas, essas necessidades não atendidas, você vai para frequências mais elevadas. Quanto mais você muda de frequência, mais você muda a realidade, porque a tua realidade é feita por aquela frequência. Né? Ô, Pedro, isso é tão difícil, né? Porque você fala. Eu falo, cara, legal, você vai estar na outra frequência, parece que você vai estar no mundo paralelo. Mas a gente Pedro, como que vive... você, Pedro, consegue estar nesse mundo aqui normal? Eu estou convidando vocês a estarem na minha frequência, vocês estão na minha aqui. Não mudou a frequência aqui? Uhum. A gente podia estar discutindo fórmulas de lançamento, estratégias de como matar os competidores. Como roubar, né? Olha a palavra, roubar market share. Roubar Já market share. pensou, né? Eu fui, na palestra que eu fiz sexta-feira, que até o Pedro foi lá, eu fiquei muito feliz. Deu um bug na minha cabeça no palco lá, né? Eu estava no palco, e aí o cara me perguntou... nesse mundo que as pessoas não querem mais trabalhar, não lembro exatamente, tá, a pergunta, tá? Por causa de geração... geração Z, que nem quer nada com nada, que não sei o que, tá cada mais difícil conseguir mão de obra, porque os recursos humanos não conseguem isso, porque a mão de obra também, na hora, deu um pau na minha cabeça. E eu fiz uma resposta que acho até que talvez ele não tenha, não sei se vocês gostaram ou não, mas também pouco importa. Eu falei, cara, enquanto a gente olhar um ser humano como recursos, como mão de obra, olha a palavra mão de obra,
recurso humano. Porra, ferrou. Porque não é um recurso porque recurso é eu uso e eu descarto. Cara, enquanto a gente olhar o outro assim, ferrou. Mas isso, desse processo é meio complexo, porque às vezes dá uns paus assim numa hora errada e você fala umas coisas, umas verdades que você acredita. E que não necessariamente as pessoas estão preparadas para entender. E tudo bem. Porque quem tiver preparado para entender, vai entender. Quem não tiver também, você vai falar, sinto muito, porque eu não... E aí eu acho que esse é a parte boa de você ser um empreendedor, né? E você tá... E no meu caso, foi uma decisão minha e da Carol de fazer esse processo. Essa decisão, ela é sim unilateral. Não é que a gente teve que combinar com todos os... Cara, a gente falou, vamos e vamos. Aí, obviamente, depois isso vira um coletivo geral. Mas assim, quando você faz isso... Você sabe que muitas pessoas vão gostar e que muitas não vão gostar. E eu sei que dentro do meu time, daqui a 2 anos, não vai ser o mesmo time. Vão ter gente que assim, vão ter pessoas que vão falar, cara, isso aqui tudo uma viagem, eu só quero ganhar meu salário, não quero saber de nada. Tudo bem também, Tudo bem também. Agora, você começa a criar um ambiente que você não sente tão bem ali, e aí as pessoas que não estão nesse mesmo nível de frequência, de capacidade, de competência, porque assim, tudo isso faz com que a gente entregue mais, que eu acho que é um ponto muito importante. Com menos esforço, menos recurso. E aí você fala, só para encerrar, eu falo, cara, tudo bem se as pessoas não gostarem, só que enquanto a gente estiver olhando o outro como um recurso que eu uso e descarto, acabou. Eu sei que nos últimos milhares de anos é assim. Só que lembra que quando a inteligência artificial for mais inteligente que a gente em tudo, talvez tenha uma renda universal, eu não sei, mas provavelmente, porque as coisas vão custar cada vez mais barato e você vai ter acesso a tudo que você precisa para sobreviver. Talvez água, dinheiro, mínimo de dinheiro, e você vai ter algo básico aqui. Aí você vai se encontrar com você mesmo ali, que você não vai ter mais tanto trabalho, vai ter que ver que se você não se encontrar aqui, você vai entrar num processo quase que de autodestruição. Então, quanto antes você acerte isso, melhor. Mas vai ter gente que não vai entender e tudo bem. Mas é uma decisão... Na biscoiteria mesmo, pô, mas onde você quer chegar com isso? Eu falei, cara, não quero chegar em lugar nenhum. Se meu propósito são as pessoas, e se a gente está conseguindo que as pessoas se cuidem, se curem, se enxerguem, e aí as pessoas vão ser melhores mães, melhores pais, melhores namorados, cara, eu até a gente discute isso lá interno, né? Eu falo, cara, assim, ó, se tudo que a gente quer caminhar para um modelo de autogestão, a gente ainda está longe lá. Mas é a nossa visão, né? Assim, e eu até falo com os meus sócios lá, eu falo, cara, assim, se a gente não chegar aqui, e eu não... porque é um processo mais complexo, e a gente quer chegar aqui. Mas nesse meio caminho, as pessoas estão um pouco mais felizes, ou se curaram de traumas que elas tinham lá, e por isso elas são pessoas melhores, mesmo que elas não estejam mais na biscoitê, porra, meu propósito foi completo, entendeu? Então, tá tudo bem. Mas esse caminho que a gente quer, porque aí, que eu acho que é um ponto importante, quem tá vendo a gente aqui, tipo, essa viagem, tudo que a gente tá falando aqui, no final conecta com um valor nosso muito importante, com uma crença minha muito importante, que é, se eu tiver as melhores pessoas, se essas pessoas estiverem na sua melhor versão, essas pessoas vão ser muito mais produtivas. Essas pessoas vão trazer muito mais resultado para a empresa, para elas, vai ter muito mais dinheiro, muito mais lucro, muito mais franqueados felizes, muito mais tudo. Mas começa com esse tratamento, começa com esse olhar das pessoas estarem bem. Não por um olhar filantrópico de, não, a gente é bonzinho. Cara, não, é porque a gente acredita que isso porque a gente é assim. Que quando eu estou feliz... Eu produzo muito mais, eu crio muito mais. E isso gera resultado, né? Por que é tão difícil? Eu entrevistei aqui em um episódio 2 empreendedoras que têm treinamentos para gestão de pessoas, liderança e tal. E a ideia era a gente falar justamente de gestão de pessoas, a gente falou de diversidade e tal. Por que é tão difícil as empresas, as organizações acreditarem que funcionário feliz traz resultado positivo?
É difícil. É a mesma coisa que, por que é tão difícil acreditar que diversidade traz, você ter uma equipe mais diversa, vai te trazer um resultado melhor? Isso é número. E isso está provado. Por que a maioria dos empreendedores, dos empresários e dos grandes empresários ainda nega isso, Pedro? Porque a gente vai em grandes ondas de consciência, né? Então, se você pensar até o ano 2000, por exemplo, eu trabalhei na Microsoft, na década de 90, nos Estados Unidos. Eu entrava as minhas melhores reuniões, que é bem o estilo do que o Raul também viveu, eram apresentações, assim, feitas por mulheres, contando como que elas iam destruir, matar competidor tal, produto X, Y, Z. E a gente vibrava com aquilo, porque a gente nasceu dentro de um mundo que era um mundo de conquistar e proteger. Essa é a mentalidade que a gente está aqui ainda, né? E mais do que nunca. Que é essa mentalidade que o Raul falou. Eu era um viking, eu também era um viking. Mas por que a gente era um viking? Né? O que regia todo esse movimento de conquistar e proteger? Né? Que é uma estrutura baseada em medo. Então, se eu estou, pelo medo, querendo conquistar, se eu tenho medo de mim, né, de que... Né, que roubem o meu market share, o meu pedaço. Eu ataco antes. Ataco antes e eu estou numa vibração, né? Eu estou numa frequência de um roubando do outro. E aí tem um monte de gente que está aqui. A única coisa é que essa fatia hoje é boa parte do mercado, porque está todo mundo se matando. Né? Eu acho que os meios nunca justificaram tantos fins quanto hoje. Então, você vai 20 anos atrás, 30 anos atrás, cara, tinha o Lobo de Wall Street, né? Era um escândalo aqui, outro escândalo lá. Nossa. Agora é, cara, em tudo quanto é lugar. Eu me lembro, 2019, eu fui fazer um workshop no Rio e o Arnaldo, que era presidente lá do Sindicato dos Contabilistas, falando, Pedro, tá difícil o Rio de Janeiro. É muito malandro para pouco otário. Hoje, essa é uma realidade de mundo, né? É todo mundo fazendo o que tiver que fazer para sobreviver. E esse é o estado eu diria, de autodestruição por falta de consciência. Então, tem ondas, né? Então, a gente ainda está nessa onda. Aí tem uma parte das empresas que descobriram 20 anos atrás que investia em cultura, na forma das pessoas trabalharem, né? Começar a cuidar da cultura. Fazia com que os resultados viessem de maneira mais saudável, com menos esforço. Então, começaram a mexer aqui. O que a gente está fazendo é um passo para trás, né? Antes, que é a origem de tudo isso. Está tudo dentro da gente. Então, se eu tenho guerra aqui, essa guerra está dentro de mim. Eu só vivo num mundo em guerra, tentando conquistar e proteger, porque aqui dentro eu estou em guerra também. Então, enquanto a gente não arruma isso aqui, a gente não muda essa realidade. Você pode tentar mudar o que for na cultura. Né? Não é à toa que talvez 90% dos projetos fracassem, porque aqui a gente está dando aspirina. Depois que parou de dar aspirina, volta para o status quo. Né? Mas são ondas de consciência. Infelizmente, a gente só aprende pela dor. Então, o que está vindo agora tem tantas empresas, tantas organizações pequenas, médias e grandes se autodestruindo, porque as pessoas estão se autodestruindo. Então, assim, nos últimos anos, assim, quantos lugares que eu entrei, empresas grandes, médias e pequenas, agências de governo, e com 80% das pessoas tomando remédio para ansiedade. Mas esse é o novo normal. As pessoas estão achando normal você tomar remédio para dormir, você tomar remédio para ir trabalhar, você não pirar. Tem um absurdo que acontece nas empresas, assim. As empresas criam departamentos para cuidar do psicológico das empresas para evitar o burnout. Caceta, se você tem uma empresa que está todo mundo pirando e você está achando que é normal tratar o burnout e dar remédio, você tem que tratar a tua empresa, porque você está aqui. E aí fala, não, a minha empresa... Tratar as pessoas. Tratar as pessoas, mas na minha empresa eu tenho um suporte para o burnout. Agora, assim, você causou o burnout e você está agora cuidando do burnout, só que essa pessoa está destruída lá. E aí?
Interessante isso, né? Porque tem até a questão da NR1 e tal, e vai muito nessa pegada aí, né? Do que você está fazendo pro... Mas por quê? E tá invertido mesmo, né? Óbvio. Eu tenho uma reflexão mais pragmática de que por que as empresas não fazem isso. E ela tem a ver com o que rege as empresas, que é o mercado financeiro. Porque eu acho que se a gente não entender isso ou negar isso, a gente vai ficar aqui... Ninguém empreende para ser legal, para ter... eu acho que poucas pessoas têm essa consciência. E eu estou na minha 5ª empresa, então eu já fiz isso 4 vezes errado, eu quero fazer dessa vez direito. Mas o mercado financeiro rege absolutamente tudo, inclusive as nossas vidas e as vidas das empresas. O mercado financeiro olha as coisas por quarter, por mês, por quarter e talvez por ano. Fiscal. Talvez por ano, né? Mas se o cara não fez o quarter, cara, já era. O trimestre ali já era. Então, assim, como que você vai cuidar das pessoas se leva 2 anos para cuidar das pessoas, se você tem que entregar o trimestre? Agora, qual é a empresa que está olhando, tem um plano, o Pedro sempre fala isso, plano de Estado e plano de governo, né? Quem está olhando os próximos 100 anos, 50 anos, visão 20 de longo anos? prazo, né? Ninguém. Por quê? Porque você tem um bônus atrelado ao seu trimestre, ao seu quadrimestre. Então, assim, e ouso dizer que isso não vai mudar na maioria dos lugares tão rápido, porque isso aqui está alimentando pessoas que estão completamente inconscientes da sua inconsciência. Eu vou parafrasear ele aqui várias vezes, essas frases não são minhas, tá, pessoal? É dele. Estão conscientes da sua inconsciência e que estão vivendo uma vida baseada em retornos e bens materiais, completamente vazio do ponto de vista pessoal e de felicidade, e que vão se preenchendo, até que eles morrem de um infarto, de uma doença autoimune, né? E acham que isso aí era o curso da vida. As empresas não vão mudar enquanto a gente não mudar essa lógica. E eu acho que aí vem um ponto que eu até falei muito de um livro que chama Organizações que Curam, Healing Organization. A gente está começando... Um spoiler aqui, pode dar um spoiler? Pode, lógico. A gente começou numa reflexão lá de como que a gente podia... isso só depois da gente se transformar aqui, tá? Então tem mais alguns anos aqui. Mas como é que a gente podia também começar um movimento para as pessoas entenderem isso, e até para abrir a própria biscoiteira, para falar, cara, vem aqui ver as nossas coisas boas e as ruins, porque a gente também não é perfeito. E aí a gente começou a criar um instituto lá, chama Organizações que Cuidam. E como é que porque o dia que as empresas começarem a cuidar das pessoas, elas vão ter muito mais retorno. Mas leva mais tempo. Enquanto a gente estiver sendo regido... Mas assim, hoje o mercado financeiro está fazendo... assim, é quem rege os nossos negócios. Não são as pessoas. É o dinheiro. Quando as pessoas começarem a estar realmente no centro, vai ter o dinheiro, com certeza. Muito mais, aliás. Só que esse vai ser o principal. Eu falei, cara, eu vou criar uma empresa que possa cuidar das pessoas, que possa ser alguma coisa... E não um simples ESG, que é só para eu acessar capital mais barato. E, de novo, você volta para o capital, né? Por que você põe ESG? Porque eu fico bem na foto, eu capto o dinheiro mais barato. É por isso que as empresas fizeram ESG. E por isso que... Polêmico também, assim, que eu falar, cara, assim, por isso que eu tô achando ótimo que as empresas estão indo para trás dessa pauta, porque não era de verdade. Nunca foi. E é por isso que vai para trás, porque não é de verdade. Não você fala assim, eu adoro diversidade, mas, cara, você não tem diversidade dentro de você. Eu abraço árvore. Essa eu abraço, mas as outras 5 milhões de árvore eu corto. Mas quando você tá me filmando, eu abraço uma. É isso que as empresas estavam fazendo. Então, assim, agora... E aí, olha só que incoerência. Quando o mundo tá com o pior momento, né? Guerras absurdas, curva de juros, tudo ruim. As empresas deveriam investir mais nisso e não menos. E aí elas falam, vou cortar custo. Corta por onde? ESG. Tá errado, porque ele nunca acreditou nisso. Ele só fez algo que disseram para ele fazer porque ele ia ter um triple A nisso e o mercado estava exigindo isso. Então, assim, enquanto a gente trabalhar para o mercado, complicou. E não é, só para ser claro aqui, não é não ser capitalista. Eu sou extremamente... Eu acredito assim, no capitalismo, mas ele consciente. Mas, cara, não vou deixar... eu gosto de dinheiro, de resultado, mas eu não trabalho para ele. Ele que tem que trabalhar para mim. Então, assim, enquanto a gente não inverter isso, não vai, entendeu? E eu até ia te perguntar, porque você é um empresário
você tem uma empresa para dar lucro, para ter Exatamente. resultado. Exatamente. Você tá no meio desse sistema. Você se sente em descompasso, Raul? Sim. Sim e não, né? Porque eu acho que assim... Eu sempre fui muito... Eu gosto do Você pioneirismo. tem que fazer né? outros episódios. A cada 2 meses a gente volta aqui. Vamos ver como é que as falas vão... Boa ideia! Acompanhar o processo. Né? Não, a gente pode fazer uma temporada só Só de... de trazendo toda essa... Porque assim, é engraçado, é muito interessante como vão mudando as coisas, né? E as minhas crenças e até as minhas próprias falas e eu como pessoa. E tudo bem, porque eu acho que eu vou mudando e espero que eu vá evoluindo e não regredindo para esse lugar onde eu acho que tem muito mais paz, felicidade e muito mais... que produtividade já me incomoda um pouco o nome, assim, muito mais resultado. Posso fazer um parênteses aqui? Só para você ver o que é essa mudança. No primeiro mês a gente estava dos encontros. Né? Aí eu chego um dia para ele e falo, cara, me conta, o que veio para você? Né? E aí ele começa, ele tem uma mesa de vidro lá na sala de reunião, eu vou escrevendo. Né? Aí ele solta uma pérola dessa, né? Baseada na experiência dele na empresa e na família. Quando eu ganho, todo mundo perde. Lembra você falando isso? E que veio por causa do jogo com teu filho, né, com o Rafa, da competição. Mas só para dar um contexto que eu acho que é bem importante. Eu sempre fui muito competitivo. E eu achava que... Eu falava que eu ia criar meu filho forjado no aço, né? que eu queria que ele fosse... Porque então ele vai perder, para ele aprender a perder, porque é importante, porque senão se ele não perder aqui dentro de casa, ele vai perder lá fora. Aí ele veio aqui me desconstruir isso. Eu falei, cara, não, lá fora você acha que vai ter... pessoas assim, vem aqui, Rafa, maravilhoso, tenha seu tempo. Cara, não vai ter alguém lá, pau. Então, e aí, isso veio da relação com o meu próprio filho, né? Eu falei, cara, assim... E aí eu entendi... Mas você acha que ele faz com o filho, ele faria diferente com as lideranças? Não. Todo mundo forjado no aço também, né? E aí eu entendi que foi um... E de novo, né? Você fala essas coisas nesses momentos e você nem entende por quê, né? Depois você vai... Aí ele escreve lá e você vai entendendo por quê. Porque se só eu ganho... primeiro que o sistema inteiro perde e segundo que eu não ganho mais. Porque você extraiu ali, que é exatamente a nossa cabeça de 500 anos atrás. Cara, você vai extrair e aí você vai pegar para você e guardar. Porque você também não vai conseguir gastar. Peraí. Eu tirei de um lugar... Passou por mim e eu coloquei num outro lugar. E eu tô achando que eu tive alguma vantagem em fazer isso. Percebe? Você extrai, né? Sei lá, ouro. Extrair. Beleza, eu coloquei e guardei no banco. Agora ficou mais feliz? Tipo, pô... Ficou mais seguro? Porque vamos lembrar que, assim, 90% ou talvez mais da riqueza, né? Que eu tô falando de empresários multibilionários... não vai mudar em nada a vida do empresário. Em nada. O cara tem 200 milhões ou 200 bilhões... Ele não vai consumir aqui. Exato. E aí o que acontece? E eu vi isso acontecer com pessoas bem próximas minhas, assim... muito ricas e de muito sucesso, assim. E aí você chega com 80 anos, 70 anos, e aí você fala, cara, eu vou doar 99% da minha riqueza para as pessoas, porque se eu deixar isso para os meus filhos, eu estrago meus filhos. O The Given Pledge, que é uma iniciativa do Bill Gates, maravilhosa iniciativa, não estou criticando doar, não. Eu só faço uma reflexão que eu faço até em casa, muito com a Carol, que é assim, cara, assim, em vez de eu ser o cara que mais doou próximo da minha morte, e se a gente dividir ao longo da vida? E eu vou ganhar mais, e não é que eu não vou ganhar dinheiro, cara, é assim, é que as pessoas podem aos poucos e todo mundo sendo feliz. E não você extrair tudo e aí a pessoa depois com 70 anos você dá um monte de dinheiro para ela, entendeu? E talvez aqui a gente tenha uma bifurcação, tá? Porque a gente está falando o tempo todo de autoconhecimento e a gente está falando do indivíduo, né? Porque é o indivíduo que vai moldar a cultura, porque a forma de eu me relacionar vai para a forma como a gente se relaciona, e que se materializa na estrutura, nos indicadores, nos ativos, nos sistemas, nos processos. Então, são essas 3 dimensões. Quando a gente mexe no indivíduo, ele começa a tomar consciência,
abre uma bifurcação. Já que a gente está falando de capitalismo, e talvez só para a gente sair um pouco daí, e a gente olhar quais são os faróis que estão iluminando, vamos dizer, um mundo possível, um mundo novo, né? Aí a gente vai para a estrutura organizacional e começa a olhar as empresas autogeridas. Então, quando a gente cresce como indivíduo, também é necessário que a estrutura que a gente está inserido cresça, senão a gente não cabe lá. Né? Mesmo a cultura, porque se as relações são agressivas, né? Passivo-agressivas, e eu entro num lugar que eu saio desse lugar de passivo-agressivo e me torno uma pessoa amorosa comigo mesmo, né? Porque eu tenho amor próprio, eu não consigo ficar mais naquele lugar. Então, ou o lugar se transforma, eu acabo saindo. E aí eu acho que é uma coisa bem bacana, né? Que o Raul está bem antenado, com a autogestão, né? Tem aí pelo menos 200 empresas muito progressistas, gente, e que são muito inspiradoras. É impressionante. Se vocês forem pesquisar sobre isso, eu sempre falei, pô, Pedro, mas empresas grandes dá? Cara, tem empresa com 100 mil funcionários indo para autogestão. Se não der para fazer na Biscoitê, que a gente tem hoje total, sei lá, uns 600 entre as lojas e tal, ferrou. Então, e esse vai ser um formato organizacional do futuro? Eu diria que, assim, eles, para mim, é o presente. E aí você já começa a olhar, né? Tem umas 1.200 empresas no mundo que são, né, estão no banco de dados da Corporate Rebels, mas tem 200 que já mostram, assim, caminhos para a gente. E eu diria que é a estrutura organizacional que mais se aproxima do nosso estado, porque a gente é autogerido. Você não está controlando o teu estômago agora para ver a água que está bebendo, nem a saliva que está descendo, nem os músculos. A gente está fazendo isso tudo de maneira autogerida. Né? Nosso organismo, a natureza é autogerida. Só que a gente foi condicionado pelo medo a entrar em estruturas. Né? Por exemplo, empreendedores. A maior parte dos empreendedores, como o Raul e como eu fui, né? Tem até um livro que fala isso, que é o Dilema do Fundador, que é... Ele está numa estrutura onde ele carrega com força, né? E com uma inteligência, vamos dizer, uma capacidade muito maior do que o normal, e o Raul tem isso. Então, ele leva a organização toda, mas as lideranças ficam muito pequenas, porque tem muita luz aqui. E quando é muita luz, uma hora vira muita sombra, né? Se você não conseguir ir para o próximo estágio. Então, você consegue levar a organização, tanto que esse livro é muito legal, que ele fala do quanto você vai com essa energia até um estágio. E aí você precisa entrar com outras pessoas para assumir esse lugar. E o que a gente está falando será? Ou será que você não pode agora, né, olhar para esse pessoal e fazer esse pessoal crescer? Né? E você deixar de ser um dilema, sabe? Você ser a ponte, né? Não, eu só ia dar um exemplo prático disso, muito prático. Eu sempre achei que, cara, que quando tinha um problema muito sério, eu tinha que entrar e dar a solução e resolver. E ao longo da minha vida, desse autoconhecimento, eu comecei a entender a síndrome do herói, que não podia ser isso, tal. Mas na prática, quando tinha um pau, era na minha sala que a galera chegava com problema. E aí eu estava dentro de um evento esses dias, e aí o pessoal me chamou lá e falou assim, Raul, cara, a gente precisa que você entre como você estava, porque as coisas não estão andando. 2 gestores meus, de áreas diferentes, com um problema. E eles falaram, cara, você precisa entrar, porque quando você entra, as coisas acontecem. E aí, eu vou falar, o Pedro vai ficar chateado. Aí eu falei, tá, mas por quê? Aí, não vem me dar uma de Pedro, cara. Já tem os memes. Não vem me dar uma de Pedro, cara, eu preciso resolver esse problema. Eu falei, tá, beleza, estamos aqui com você e com você. E vocês 2 conseguem resolver esse problema. Por que vocês precisam de mim? Não, porque eu preciso que você diga, você precisa que eu assuma o risco. Pode assumir. O que você faria? Você que vai fazer, não sou eu. E o que vocês 2 fariam aqui, ó. E aí, eles pensaram, não, mas é que eu queria que você decidisse. Peraí, eu não vou decidir. Vocês têm a capacidade total de fazer, porque você conhece profundamente. A capacidade, o meu aval para isso, né? E eu falei, digo mais. Não você, porque aí qual é o problema, né? E por que eu criei essa realidade e eu fui entender isso depois a duras penas? Porque óbvio que eu deixava as pessoas fazerem e eu falava, não, vai lá. Mas se desse errado...
Como é que é? voltava o meu Raul. Forjado no aço. Fala, pô, mas por que você não pensou nisso? Cara, a pessoa não viu aquilo. E aí eu acho que tem um problema quando você é empreendedor e você tem muito mais experiência que as pessoas naquilo. Eu tenho 25 anos fazendo isso. É óbvio que eu olho e eu tenho uma habilidade irritante de enxergar um padrão. Irritante porque ela me... Te engessa também. Não, eu pego uma planilha de 5.000 linhas lá, eu acho as 2 linhas que estão erradas. O cara fica um mês inteiro fazendo, ou eu olho um produto... Isso é incrível para mim, porque eu olho um mercado e falo, tem um padrão aqui, vamos fazer isso. E aí a gente faz e dá certo. É maravilhoso, só que tem um custo muito alto para mim, eu tenho que ficar fazendo isso sempre. E também tem um custo, porque sempre que alguém trabalha um mês em alguma coisa e vai me mostrar, e eu ponho luz naquilo que não deu certo, como que a pessoa se sente? Putz, eu fui incompetente. E eu tenho dizendo, não, isso foi maravilhoso, mas isso aqui tá errado. A pessoa não sai lá se achando maravilhosa, ela sai achando pior. Então, daí esses 2 gerentes vieram, aí eu falei, não, ele falou, não vai dar uma de Pedro. Eu falei, não, cara, vocês conseguem resolver. Eu falei, faz o seguinte, pensem, resolvam, e assim, vocês têm a minha palavra, que assim, façam o melhor de vocês. E se não funcionar, tudo bem. Eles resolveram, sem eu precisar entrar lá. Então, quando você vai para esse nível, você vai ter esse processo de transição super complexo. Porque você está acostumado a resolver o problema, as pessoas estão acostumadas a que você faça isso, então elas não vão tomar decisão, porque elas querem que você tome a decisão, porque você é o dono da empresa, então você teria que tomar decisão. Não. A ideia é não ser assim. No final, volta para uma estrutura familiar, de origem. É o pai tomando a decisão. É o pai tomando, ou a mãe tomando a decisão pelo filho. Então, essa grande virada é ele sair desse lugar que dói, e eu honro assim muito, e isso tem inspirado, assim, eu recebo as falas do quanto olham para ele se desconstruindo, sabe? Quando ele vai no ímpeto de falar, né, inconsciente o que ele falava e para. E as pessoas falam, ele para. Para, acessa, e aí volta, e aí fala alguma coisa diferente. Só que isso está dando espaço para ele descer e as pessoas crescerem. Porque essa seria a limitação. Né? Seria uma pessoa muito brilhante, com uma luz tremenda, e 25 pequenas, né? Sempre dependentes da autoridade do pai ou da mãe, né? Da figura de autoridade. Agora, o que é uma empresa de maior sucesso? Quando você tem essa estrutura, ou quando esse aqui desce, dá espaço, esse aqui agora vão pagar o preço, por isso que não vai ficar todo mundo, porque vai ter gente que não vai conseguir assumir as rédeas da vida, porque isso é assumir as rédeas da vida. É você se tornar protagonista da sua vida. E aí você tem aí 25 pessoas que podem crescer. Né? Crescer. E aí ele sai de um lugar que, tudo bem, tem a luz que consegue ver os padrões, mas quando vê os defeitos, se torna sombra. Né? E achata esse pessoal. Quando eles se tornam grandes, e ele pode ser um mentor. Então, no processo, ao invés de apresentar para ele para tomar as porradas, ser forjado no aço, eu posso falar, putz, Raul, mostra pra gente o que a gente não tá vendo. Então você passa a ser um mentor. E é muito libertador. Muda completamente. Eu imagino porque o crescimento da empresa também depende disso, né, Raul? Não, então, aí que tá totalmente, porque assim, eu vou dar um exemplo nosso lá, a gente tem uma meta de abrir 40 lojas esse ano, bater as nossas 100 lojas, e aí o pessoal, aí, assim, antes a gente, cara, não dá para fazer mais. Porque senão a gente precisa de isso. Aí quando você começa, aqui as pessoas começam a tomar as decisões. Aqui as coisas... E aí, usando o maravilhoso sistema do franchising, que a gente mudou inclusive o nome lá agora, que a gente não chama de franqueado biscoitê, mas de empreendedores biscoitê, que é, cara, quando eu começo a conectar essa rede inteira, eu posso abrir quantas lojas eu quiser. Não eu quiser, o time quiser, o mercado suportar. Eu posso abrir em mercado, posso ir para os Estados Unidos, para a China, ao mesmo tempo... Porque você vai ter esse sistema andando não dependente do Raul. O Raul tem que pegar um avião para ir para lá para fazer as coisas. Que é o que todo mundo fala, tá. Que é um padrão de escassez. Que é um padrão de escassez. Você vai abrir mercado americano. Por mais próspero que seja. Disposto a morar lá. Será que eu preciso? Será que eu sou a melhor pessoa para entender o mercado americano? Não. Agora eu posso sim. Como o Pedro falou, ser um mentor que conhece absurdamente o negócio aqui e que vai inspirar essa outra pessoa que talvez esteja lá.
no mercado americano, por exemplo, e que essa pessoa conhece profundamente aquele mercado e que vai fazer do jeito dele, não do meu jeito. Com base no seu conhecimento que ele vai conseguir Você fazer vai o construir dele, vocês vão construir juntos, Exato. né? Isso já acontece. Um terceiro... Juliana, já acontece no mundo. Você pega essas 200 empresas, uma delas é a Buurtzorg, que eu conheci o empreendedor, o Jos. Essa é uma empresa de cuidados são enfermeiros e enfermeiras organizados em rede, como se fossem franquias. Então, são normalmente 10 a 12 enfermeiros e enfermeiras que cuidam de um determinado território, que eles chamam de bairros, né? Então, eles cuidam daquele território e eles têm 15 mil células funcionando todos os dias. Então, é como se fossem 15 mil franquias de 10, 12 pessoas tratando com gente que está adoecendo, está se internando, está morrendo todos os dias. Ou seja, é talvez um pouco mais sensível do que biscoito, né? Então, e são 15 mil pessoas. Quantos gerentes tem? Quantos diretores? Nenhum. Zero. Mas tem 30 mentores que são acionados pelas células. Então, tem uma célula como um empreendedor biscoiteiro, né? Eu estou querendo ver a parte financeira, eu aciono essa... E a decisão é da célula, não é autocracia mais, né? Por isso que a autogestão cria uma estrutura para todo mundo crescer. Né? Para a gente tratar adultos como adultos. E olha que louco, o franchising já deveria ser isso. Mas ele não é. Não é, exato. Por quê? Porque tem uma relação ruim, uma relação que começa errada entre o franqueado e o franqueador, dos dois lados. O franqueado esperando que vai receber algo pronto, o franqueador esperando que o cara só vai trabalhar. Cara, assim, e se você começar a usar isso como rede, cara, é incrível, já está aí. A estrutura, inclusive jurídica, existe. Só precisa que as pessoas tenham essa disponibilidade. Ô, gente, pra gente fechar aqui, meu Deus. Nossa, papo foi muito longo. O episódio mais longo da história desse podcast. Eu vou pedir uma dica rápida de vocês para quem, de repente, quer começar um novo negócio ou para quem já está empreendendo e, de repente, quer ter uma empresa do futuro, porque eu acho que isso tudo que a gente falou aqui é uma empresa do futuro, né? Qual que é a dica de vocês? Vai lá, Raul. Eu acho que você se conheça e entenda o que você quer com esta empresa que você vai criar. Porque se você achar esse sweet spot, esse lugar do que você de verdade quer fazer, você pode estar aberto a criar algo muito grande. E não só pegar uma onda de mercado. Então, eu acho que é tentar mergulhar um pouquinho dentro de você e ver o que realmente te motiva de verdade e o que você gosta de fazer e que você ama fazer, que você faria por dinheiro nenhum do mundo, porque aí você vai conseguir empreender e fazer algo maravilhoso no longo prazo. Pedro. Se você acreditar em tudo que ele falou agora, conecte-se com a gente para a gente criar cada vez mais esse ecossistema, né, de prototipação da vida depois do colapso. Então, que a gente possa já, né, se reunir, se encontrar, até porque quem vai ficar até esse momento aqui é quem já está conectado com isso. Então, eu diria, se conecta com você, com a gente, para ter mais pessoas, sabe, aqui no Brasil, criando um ecossistema diferente, né? Quando a gente fala de empresas que cuidam, é isso, começa pela empresa cuidar de si mesma. Por isso a importância da autogestão, porque é só assim que você sai de uma estrutura baseada em pessoas, né, num plano de governo e vai para um plano de Estado, né, onde a empresa, o governo, né, o Estado seja maior do que as pessoas, né? E aí a gente começa a cuidar das pessoas, dos parceiros, de todo mundo, que no final é cuidar das emoções, porque tudo nasce das emoções, né? Então, se você se conectou com isso tudo aqui, de alguma maneira se conecta. A gente não é maior do que ninguém, não é melhor do que ninguém, e está aprendendo na jornada. Então, quanto mais gente tiver, melhor. Então, é um convite, deixa o convite. Maravilha. Pedro, muito, muito obrigada. Raul também, mais uma vez, né, para compartilhar outros conhecimentos e mais conhecimento aqui. Obrigada, de verdade. Espero e acredito que vai ajudar muita gente que tenha paciência para ouvir o que a gente falou aqui. Paciência no sentido de
realmente querer entender o que está acontecendo, o que faz sentido. Eu acredito que o que a gente falou aqui realmente está ligado com negócios do futuro. Ou a gente pensa isso aqui, ou o mundo vai colapsar e deixar de existir, né? Isso é assumir a rédea. É a gente sair da estrutura que está posta e falar, vamos criar uma estrutura nova. Diferente. Né? Diferente. Então, muito obrigada para você que ficou até aqui. Muito obrigada pela companhia. Esse é o último episódio da temporada. Espero ter ajudado. Eu acho que a gente fecha aqui muitas reflexões que a gente trouxe ao longo desses 20 episódios. Se você ainda não assistiu os outros, aproveita para maratonar. Tem muita coisa interessante. Cada episódio são verdadeiras aulas de empreendedorismo. Empreendedores reais dando dicas, falando de seus desafios. Então tem muito conhecimento importante. Todo mundo sempre compartilhou aqui com muita verdade. E esse é o objetivo do podcast do Gente que Empreende e do projeto Gente que Empreende, né? Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva, deixa nos comentários o que você achou desse episódio e dessa temporada. Vai lá no meu Instagram também para a gente se conectar, conversar, trocar ideia. Eu acho que esse é o objetivo, que a gente seja realmente uma comunidade de empreendedores pensando nos negócios do futuro. E é isso, até a próxima.